pode chorar e soluçar porque sou cega. Oh, que menina contente sou eu! Apesar de não poder ver, pois decidida estou que neste mundo alegre serei. Quantas bênçãos recebo eu! Então, pode chorar e soluçar porque sou cega, porque isso não farei. Este poema foi profético, pois Fanny Crosby seria em toda a sua vida caracterizada pela alegria. Fanny tinha pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade e um outro médico fora chamado para tratar do caso. Receitou cataplasmas de mostarda quente e o efeito foi desastroso. A menina ficaria cega pelo resto da vida. Ela teve então de acostumar-se às dificuldades, ao mesmo tempo em que demonstrava uma habilidade incomum para compor poesias. Naquela época, a mensagem do Evangelho foi plantada no coração da jovem Fanny por intermédio de sua avó. Era ela quem passava horas lendo a Bíblia para a menina, que demonstrava ter uma memória extraordinária. Decorou diversos trechos do livro de Ruth e dos Salmos. Aos 15 anos, ela entrou para o Instituto de Cegos de Nova York, para onde voltaria anos depois para ensinar inglês e história. Como aluna e professora, Fanny passou 35 anos na mesma escola. Em 1844, escreveu seu primeiro livro de poemas, A Menina Cega, e outros poemas. Cega desde criança, Fanny Crosby tornou-se a maior autora de hinos sacros de toda a história. A vida da poetisa e compositora Fanny Jane Crosby é tão impressionante quanto a qualidade e quantidade de seus hinos. Ao todo, são quase 9.000 hinos que incentivam a mudança de vida de pecadores, encorajam cristãos e inspiram toda a humanidade até os dias de hoje. É difícil ficar passível diante da força das palavras do hino 15 do tradicional cantor cristão, cujo título é Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A beleza e o poder contidos nesses versos surpreende ainda mais por terem sido escritos por uma mulher que ficou cega com apenas 6 semanas de vida. Sua vida foi a prova de que dificuldade alguma pode conter a unção de Deus, nem mesmo tirar o prazer de um dos servos. Em outro de seus mais famosos e belos cânticos, intitulado Segurança, ela escreveu: Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Fanny Crosby, que ministrou e continua a ministrar ao mundo todo com suas mensagens que tocam o coração, poucos dias antes da sua morte, numa visita de obreiros, disse estas palavras muito significativas. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da visão não foi perda nenhuma para mim. Outra curiosidade na vida da maior autora de hinos da história da música sacra é o fato dela ter escrito seu primeiro cântico aos 44 anos. Uma de suas primeiras participações como compositora aconteceu em um dos cultos de Dwight L. Moody, um dos maiores pregadores da história do Evangelho, que realizava uma conferência na cidade de Northfield, no estado de Massachusetts. Impressionado com o talento de Fanny, Moody pediu que ela contasse o testemunho pessoal de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Fanny leu a letra de um hino que acabara de escrever. Eu o chamo de meu poema da alma. Às vezes, quando estou preocupada, eu repito isto para mim mesma e estas palavras trazem conforto ao meu coração, disse ela
antes de recitá-lo. O hino não é citado em sua biografia, mas isso de fato pouco importa, já que poderia ser qualquer uma daqueles cânticos que embalaram o avivamento americano no século XIX, período que ficou conhecido como Grande Despertamento. Naquela ocasião, os momentos de apelo à conversão eram frequentemente inspirados por palavras como as do hino Mais Perto da Tua Cruz, composto por Fanny em 1868. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, mais perto da tua cruz leva-me, ó Senhor. Fanny era membro da Igreja Episcopal Metodista de Nova York. Ela era uma oradora devota e frequentemente preparava os cultos infantis da igreja. Em 1858, Fanny casou-se com o professor de música e cantor de concerto Alexander Van Alstyne. Nessa época, ela havia deixado o ensino para acompanhá-lo, tocando piano e harpa em apresentações públicas. Compôs diversas canções populares nesse período. Na mesma ocasião, a vida trouxe-lhe uma das maiores aflições que uma pessoa pode enfrentar: a perda de um filho. A criança, seu único filho, morrera ainda pequeno. Em 1864, por influência do famoso evangelista, escritor e compositor William Bradbury, que tem dezenas de canções registradas nos hinários e cantores cristãos até hoje, Fanny passou a escrever exclusivamente músicas sacras. Apaixonada por crianças e motivada pela perda irreparável de seu filho, a compositora criou um estilo próprio. Achei que as crianças também tinham de entender as letras e as melodias teriam de ser simples também. Ela esforçou-se para retratar os temas do céu e o retorno de Cristo com palavras simples. Ela chegou a compor canções em apenas um dia. Como de hábito, não iniciava seu trabalho sem antes dedicar horas à oração. Sobre a cegueira, ela disse: parecia planejado pela providência santificada de Deus que eu devia ser cega toda a minha vida. E eu lhe agradeço a dádiva. Se visão terrestre perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não a aceitaria. Eu não poderia ter cantado hinos de louvor a Deus se eu estivesse distraída pelas coisas bonitas e interessantes ao meu redor. Curiosamente, Fanny não escrevia as letras de seus hinos por nunca ter dominado o método Braille. Dona de uma memória extraordinária, memorizava-as facilmente. Morava em lares muito simples, vivia modestamente e dava muito mais que recebia aos outros. Não se gabava na sua fama. Conheceu mais de um presidente do seu país. Foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos. Pregava nos púlpitos de grandes igrejas e fez conferências em muitos lugares. À sua própria maneira, tornou-se um dos evangelistas mais proficientes da sua época. Amava o trabalho das missões, como o Exército da Salvação, a Associação Cristã de Moços, e também a famosa Bowery, que trabalhavam com alcoólatras e necessitados. Cooperava nesses trabalhos, dando muito de si. Fanny morreu em Bridgeport, estado de Connecticut, em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos. A pedra da sua sepultura é simples, como pedira. Tinha simplesmente as palavras Tia Fanny. Ela fez o que pôde. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o seu túmulo, homenageando esta serva de Deus e incluindo a primeira estrofe de seu hino, Que segurança, sou de Jesus. Em 1975, Fanny Crosby foi homenageada, sendo introduzida no Hall da Fama da Música Gospel dos Estados Unidos.